Nossa, esse foi, sem sombra de dúvidas, o pior estudo que eu fiz até hoje, provavelmente. Talvez venha mais no futuro. Mas eu entendi que o aprendizado não é uma linha crescente. É como se fosse uma montanha russa que sobe e desce. Tem momentos que a gente tá bom e tem momentos que a gente tá extremamente ruim. Eu achei que conforme eu fosse fazendo os exercícios eu ia melhorando, mas foi o completo oposto. Muitas vezes eu acabo ficando pior no dia seguinte, não melhoro nem um pouco, mas às vezes eu até melhoro bastante, vai depender do dia. Tem vezes que eu tô bom, tem vezes que eu não tô. Eu comecei tentando fazer essas linhas e vocês vão ver que durante todo o vídeo, durante todo o dia, eu repeti de várias e várias vezes os mesmos exercícios porque estavam todos muito ruins. E eu estava extremamente estressado. Não estressado, eu estava extremamente angustiado de ficar vendo algo que eu fiz tão bem nos dias anteriores, fazendo dessa vez de forma tão tosca. Todas as linhas ficaram extremamente tortas. Eu errei bastante as linhas, tipo, parecia que eu tava fazendo linhas entre linhas e não uma sobre a outra. Eu acho que o que me atrapalhou nesse estudo, principalmente, foi a maneira como eu segurei a caneta. Eu acho que eu não consegui deixar o pulso firme. Isso me atrapalhou bastante em deixar as linhas retas e contínuas. Isso realmente me atrapalhou bastante durante todos os exercícios. Mas eu sinto que eu fui melhorando conforme foi passando o dia. Os primeiros exercícios foram os piores, realmente. Mas depois de um tempo eu realmente consegui estabilizar melhor o meu traço. Tentei fazer alguns quadrados com essas cruzes no meio e ficaram um pouquinho tortas, mas olhando na edição eu não achei tão ruim assim. Talvez esses círculos sim, mas os quadrados eu achei que ficaram até que legaisinhos. Mas mesmo assim eu repeti e fiz de novo, principalmente os círculos. Os quadrados eu acho que realmente eu entendi que estavam legais e era o que dava para fazer no dia. Tentei fazer alguns círculos e algumas ovais. Eu acho que ficaram até que boas, mas confesso que foi bem difícil porque não foi difícil de fazer, na verdade foi até meio facinho. Eu acho que foi um exercício bem leve. Mas a questão é fazer do jeito certo. Tem muitas ovais, principalmente, que não ficaram ovais. Eu achei que é bem difícil conseguir deixar do jeito certo. Não de fazer, mas fazer do jeito certo. Depois eu fiz esse exercício de colocar esses círculos nessa forma que eu não sei muito bem o que é. E esse foi um dos exercícios mais difíceis que eu já fiz. Não por ele ser complicado, mas é porque eu realmente não entendi ele. Então eu sinto que eu não aprendi nada com ele. Porque eu não entendi nada, tipo, eu não consegui enxergar essas ovais de uma forma 3D. Então, pra mim ficou muito complexo a forma como eu enxerguei tudo. Então, realmente foi um exercício que, por mais que eu tenha feito e não tenha ficado tão ruim, eu sinto que ele foi meio que em vão, porque eu realmente não... Depois eu dei uma estudada em perspectiva. Primeiro eu comecei colocando linhas para entender melhor a perspectiva. Eu não comecei fazendo logo de cara, porque eu já tinha notado que eu não estava num bom dia. Então eu falei, fazer algo complexo, algo complicado agora não vai ser bom para mim, porque isso só vai me estressar e tal. E isso pode piorar e fazer com que eu queira desistir de desenhar. Então eu decidi primeiro dar uma estudada e entender melhor com calma como que funcionam as perspectivas. Comecei com 2 pontos de fuga e fui ligando os pontos nas linhas para entender como que fica. Depois disso eu fiz um exercício de tentar replicar essas mesmas caixas, porém sem essas linhas guias. Porque, sinceramente, eu achei que elas mais me atrapalharam do que me ajudaram. Por mais que me ajudem a deixar tudo mais reto,
elas ficam muito confusas, fica uma poluição visual muito grande. Eu acabo me perdendo completamente. Eu só estava usando uma ferramenta do próprio Krita de criar linhas. Então não tinha como fazer torto porque eu estava usando essa ferramenta. Mas ainda assim eu estava completamente perdido. Mesmo usando uma ferramenta que me ajudava, foi bem difícil. Mas eu não achei que ficou ruim, não. Foi o primeiro exercício que eu realmente fiquei satisfeito com o resultado final. Não ficou perfeito, algumas ficaram extremamente tortas, ficaram fora das linhas. Eu fiz o exercício sem as linhas guias, mas no final eu usei as linhas guias para ver se eu tinha errado, se estavam certas as linhas, se os pontos de fuga estavam certinhos e tal. E muitos deles estavam bem próximos. Alguns eu até acertei. Tive que fazer separadamente, né? Porque, como eu disse, não dá pra enxergar. Eu fico muito perdido com esse monte de linha. Mas, vendo um por um, eu percebi que ficou bem próximo. Ficou muito igualzinho. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem.